Assista agora a programação de uma parceira da TV Educação, Caminho para o Saber. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Educação em Rede, esse programa que é desenvolvido pela Universidade Estadual do Maranhão em parceria com a Secretaria de Estado da Educação. E no programa de hoje a gente vai falar de conteúdo cultural, informativo e de educação, assim como em todos os outros nossos programas. E no episódio de hoje a gente vai falar especificamente sobre a campanha Setembro Azul. Você sabe o que significa? Setembro é considerado o mês da visibilidade da comunidade surda brasileira. A cor azul marca um símbolo triste. Na Segunda Guerra Mundial, as pessoas surdas ou com alguma deficiência tinham que ter amarrada no braço uma fita azul como uma forma de distinção das outras pessoas. Mas o mês de setembro é marcado também por datas importantes para a conscientização sobre a acessibilidade e inclusão, além de celebrar algumas conquistas obtidas ao longo dos anos, pois são várias essas datas importantes ao longo do mês de setembro e a gente vai falar de algumas delas nesse programa. A começar que entre o dia 6 e 11 de setembro de 1880 ocorreu o Congresso de Milão, no qual foi proibido o uso das línguas de sinais na educação de surdos. No dia 23 de setembro, que é nessa quinta-feira, é celebrado o Dia Internacional das Línguas de Sinais. E já no dia 26 é Dia Nacional do Surdo e também a data de fundação do Instituto Nacional de Educação dos Surdos, a primeira escola de surdos aqui no Brasil. Além disso, no dia 30, encerrando o mês, é celebrado o Dia do Tradutor-Intérprete. E para falar mais sobre esse assunto, a gente vai conversar com o professor Ricardo Barros, coordenador da Central de Libras do Núcleo de Acessibilidade da Universidade Estadual do Maranhão. E para falar mais sobre esse tema importantíssimo do Setembro Azul, uma campanha extremamente importante para você saber mais, a gente vai receber aqui no Educação em Rede o professor Ricardo Oliveira Barros. Seja muito bem-vindo, professor. Ele que é mestre em estudos da tradução e coordenador da Central de Libras do Núcleo de Acessibilidade da UEMA. Seja muito bem-vindo novamente aqui, professor. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. O senhor que é mestre em estudos da tradução, não é isso? E coordenador da Central de Libras do Núcleo de Acessibilidade da UEMA. Daqui a pouco você vai falar um pouquinho mais sobre esse trabalho que vocês fazem lá no Núcleo, mas para a gente começar esse nosso papo, queria que você introduzisse para a gente sobre a importância da gente entender mais sobre esse mês, né? Essa campanha que é o Setembro Azul, que acaba sendo um mês de visibilidade, aí, uma campanha, pelo menos, para dar visibilidade para a comunidade surda, não é isso? Exatamente, o mês de setembro, a campanha Setembro Azul foi idealizada nesse mês por conta das datas que estão elencadas nesse período e que são muito relacionadas à luta dos surdos pelos seus direitos, né, e marcos históricos das conquistas que eles vêm angariando ao longo do tempo. Por isso, o mês de setembro e o azul por conta da relação do azul histórico, né? Com eles na Segunda Guerra Mundial, na verdade, com todas as pessoas com deficiência que eram identificadas por essa cor. Pois é, o que o professor está falando é um dado assim, absurdo, que hoje a gente olha e a gente nem acredita que existiu, mas que no século XV as pessoas surdas eram consideradas ineducáveis, né? E ali na Segunda Guerra Mundial, entre os anos de 1939 e 1945, os surdos, assim como pessoas com deficiência de um modo geral, eram identificados, precisavam usar um lacinho azul, né? Meio que num ato discriminatório ali de você separar as pessoas que tinham deficiência das que não tinham, né, professor? E além de serem consideradas também inferiores naquela época do nazismo e tudo mais. Óbvio que de lá para cá a gente conseguiu muitos avanços, isso ainda bem não permaneceu, né, não perdurou ao longo dos anos, mas a gente tem muitos avanços, muitas coisas ainda a serem conquistadas, não é isso? Sim, a questão de eles terem sido identificados pelo azul na Segunda Guerra Mundial mudou culturalmente a partir dos estudos surdos e principalmente pelo uso que um professor doutor surdo fez durante um congresso de surdos. Ele fez uma cerimônia chamada a Cerimônia da Fita Azul. E ele usou essa fita para identificar não mais a deficiência, mas sim a luta e as causas deles. E dali, então, desde 99, é que há essa identificação do azul com as lutas dos surdos. Aqui no Brasil, esse movimento teve muito mais força a partir de 2011. Foi uma reação da comunidade surda brasileira a uma ameaça de fechamento do Instituto Nacional de Educação de Surdos, que é uma instituição do tempo do Império
e que há muito tempo trabalha pela educação dos surdos no Brasil, instituição governamental. E em 2011 se ameaçou fechá-lo. Dali em diante, os surdos começaram a se organizar pela luta muito mais nacionalmente, por meio da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, que tem ali suas bases nas associações em todos os estados, e muito mais para esse objetivo de melhorar a educação de surdos. Os surdos, eles lutam não só por educação, eles lutam por acessibilidade, inclusão, o direito que todo cidadão tem, mas que às vezes a eles não é ofertado. Mas a educação é uma luta muito mais forte porque ela é a base, né? Você acredita que se você tem educação de qualidade, os surdos eles vão conseguir se desenvolver melhor. É importante lembrar que os surdos, eles não são pessoas incapazes de fazer o que todas as pessoas fazem. A única dificuldade dos surdos é comunicacional. É a língua, é a cultura que é diferente, né? Então, se eles têm uma educação baseada na língua deles que valoriza essa diferença, eles vão conseguir se desenvolver como qualquer outra pessoa consegue. Por isso a luta pela educação sendo muito mais forte. Ao longo do tempo, a comunidade acaba precisando se organizar, mas eu queria até voltar nesse fato histórico da Segunda Guerra. Imagino que as pessoas de casa, principalmente estudantes que estão assistindo a gente nesse momento, devem ficar curiosos sobre o porquê que isso acontecia. Era puro preconceito? O que acontecia nessa época que fazia com que as pessoas quisessem separar a pessoa com deficiência, o surdo, da sociedade normal? O que acontecia nessa época? É preciso lembrar que essa época da Segunda Guerra, com a ascensão do nazismo, né, havia um culto à pureza, o que se considerava puro, né? A raça ariana, e tudo que se desviava de um padrão que se considerava o padrão aceitável era desviante e precisava ser eliminado. E isso incluía as pessoas com deficiência, né? Incluindo também os surdos, porque são pessoas com deficiência também. E por isso eles precisavam ser identificados. O nazismo ele criou uma série de simbolismos, né, para identificar grupos diferentes. Então, a gente tem religiões identificadas por símbolos, a gente tem raças identificadas por símbolos e também pessoas com deficiência aí com a fita azul no braço. E aí sobra para a própria comunidade ter que acabar tendo que contornar isso ao longo do ano e ter mais coisas para superar, né? Que já acaba sendo muito complicado, principalmente no Brasil, né? Que a gente tem problemas históricos também relacionados a políticas públicas, enfim, para a comunidade de modo geral e também para a pessoa com deficiência, imagino que sim. E eu queria falar sobre isso agora, porque a gente tem leis que garantem alguns leis de acessibilidade, né? A gente tem aqui a lei 10.436 que reconhece Libras como um meio de comunicação natural e legítimo, né? Assegurando o direito de ser usado em qualquer lugar. Só que na prática, como é que isso funciona no dia a dia? Isso é garantido de verdade? Como é que funciona na prática? A Libras ela não passou a existir a partir da lei. A Libras existe há muito tempo. E é como tu mesmo falaste, é uma forma de comunicação natural dos surdos, né? É uma língua natural. Mas o reconhecimento dela por lei foi muito importante, porque deu a base para que políticas públicas fossem desenvolvidas de olho nisso. A gente tem uma lei anterior, que é a Lei da Acessibilidade, que já citava a acessibilidade comunicacional e o uso da língua de sinais, mas o reconhecimento da língua abriu para que mais projetos fossem feitos e mais leis fossem desenvolvidas, levando em consideração a Libras e tendo como base a lei de 2002. É uma lei muito importante, sim, mas ainda há muito a se trabalhar em cima dessa lei. A lei é um reconhecimento. As diretrizes de como o uso e a difusão da língua de sinais vai se dar nos diversos espaços ainda começam a ser desenhadas em 2005 com um decreto, mas ainda há muito a que se fazer, ainda há muitos espaços do qual a lei e o decreto não dão conta. E, além disso, é preciso fazer com que se cumpra, né? E os surdos ainda têm dificuldade, por exemplo, de acessar direitos de todo cidadão, como ter acessibilidade com um intérprete de Libras em um tribunal, em um hospital,
em qualquer serviço público, ainda é muito difícil para ele. E muitas vezes esse direito de atendimento é negado porque não há um profissional capacitado para acompanhá-lo, para atendê-lo, ou é atendido de forma precária, né, por meio de alguma tentativa de comunicação que não é a língua do surdo, né? E isso acaba sendo um prejuízo para ele, porque ele deixa de ter acesso ao que ele tem direito. Ele paga imposto como a gente paga. Sim. Mas ele não tem direito a acessar porque não tem um intérprete de Libras capacitado para ajudar. Isso muitas vezes é remediado pelo próprio surdo, que acaba levando alguém que ele conhece ou pagando um intérprete para acompanhá-lo nesses espaços, né? Nesse sentido, os intérpretes muitas vezes executam trabalho voluntário, porque é para a pessoa, né? E se há necessidade da pessoa, ele se dispõe a fazer sem cobrar. E, às vezes, a instituição, por ter essa atitude da pessoa surda, continua não provendo o que devia ter, que é o intérprete de Libras. Acaba que é um ciclo meio vicioso, né? Agora, pela lei, todo estabelecimento precisa ter um intérprete, estabelecimento privado, estabelecimento público. Como é que funciona isso para as empresas de modo geral? A gente não tem uma determinação que precise ter um intérprete. Há uma determinação de que o surdo ele precisa ser atendido por meio da língua de sinais. Então, muitas empresas, muitas instituições tentam remediar isso dando treinamento sobre a língua de sinais, ou em língua de sinais, para alguns funcionários, esperando que assim eles se tornem atendentes bilíngues. O que nem sempre acontece, porque para aprender a língua de sinais, uma língua, não vai ser em um curso de 40 ou 60 horas que a pessoa vai conseguir desenvolver essa habilidade, né? Não vai adquirir um idioma nesse tempo. E por isso, muitas vezes o treinamento e o uso da língua fica só dentro do curso. Fora dali a pessoa não vai conseguir desenvolver, mesmo porque não é todo dia que vai um surdo lá ser atendido, não é todo dia que essa pessoa vai praticar a língua. E isso vai ficando para trás, né? Ela vai esquecendo. Então, o intérprete de Libras é uma saída interessante, porque com certeza seria uma pessoa capacitada para atender qualquer pessoa surda que viesse. Ao mesmo tempo se pergunta, mas o que esse intérprete vai fazer enquanto não tiver uma pessoa surda sendo atendida, né? A ideia de um atendente bilíngue é muito interessante, mas o treinamento para essas pessoas precisa ser repensado. Isso é uma lei nacional, a gente está falando, mas aqui no Maranhão, como é que funciona? Isso é mais negligenciado do que fora daqui? Como é que é essa atuação dentro do Estado, das empresas dentro do Estado, com uma pessoa, com um cliente que é surdo? É interessante perguntar isso, porque é muito comum o pensamento de que o Maranhão vai ser mais atrasado do que outros lugares. O meu mestrado foi no Sul, então eu morei lá e eu vi os mesmos problemas. Né? É a mesma dificuldade de ser atendida, é a mesma dificuldade de ter garantida a comunicação, no mesmo nível. Aqui nós temos uma central de intérpretes de Libras que funciona por meio da CEPLAN, da Secretaria de Planejamento, que providencia a interpretação para Libras caso o surdo precise, né? Então ele entra em contato com a central vai agendar um atendimento com um intérprete para ele. Claro que isso dificulta, porque quando tu decides fazer alguma coisa numa instituição pública, tu decide ir lá e vai. Tu não precisa agendar, esperar que alguém esteja contigo. É muito mais fácil. Eu conheço casos de surdos, por exemplo, também, que preferiram pagar um intérprete de outro estado para atender por videoconferência, porque ia tratar de um assunto muito pessoal, por exemplo. Né? Então, aqui no Maranhão a gente tem esse mecanismo da CEPLAN, instituições que fazem trabalho junto a empresas como o CAS, que é o Centro de Apoio à Pessoa com Surdez, que tem um núcleo de trabalho em emprego. Então, quando um surdo precisa receber treinamento em uma empresa ou precisa ser entrevistado para algum emprego, o CAS ele normalmente dá esse atendimento. Eu não sei dizer como está nesse período de pandemia, né? Mas normalmente ele presta essa assistência ao surdo. Então são iniciativas do poder público, né? E aqui no Maranhão nós temos
uma determinação de que todo evento público ele precisa ser acessível. Então é muito comum nós vermos em todo evento público ter intérprete de Libras, né? Nesse sentido, pelo menos, eles são atendidos. Quanto à interpretação mais comunitária, que é aquela voltada aos serviços a que o cidadão procura, pode ainda ser deficiente por conta dessa dificuldade de a central não dar conta de toda a demanda. Se, por exemplo, algum cliente que precise, né, desse tipo de interpretação, sei lá, for ao supermercado e não encontrar esse tipo de serviço, a pessoa pode fazer alguma denúncia? Existe algum canal de denúncia? Qual o procedimento? O procedimento mais comum seria se recorrer à ouvidoria da instituição. Vamos fazer uma reclamação formal. Fazer uma reclamação lá, né, caso ela se sinta prejudicada. Sim. Mas há que se lembrar que os surdos eles são pessoas bilíngues, né? Então eles também utilizam português para se comunicar e eles utilizam de tecnologias assistivas também. Porque você não vai estar reclamando a vida toda, né? Então você, para viver, acaba procurando outros meios. E algumas atividades, elas não carecem tanto da comunicação, como por exemplo ir ao supermercado, né? Você não precisa se comunicar tanto para ir ao supermercado, além de saber o valor que você vai ter que pagar. Sim. Então, normalmente os surdos, eles conseguem viver normalmente em sociedade, levar o seu cotidiano como qualquer outra pessoa, sem tanta necessidade de todo o tempo procurar alguma forma de reclamar, alguma forma de reivindicar direitos, né? Eles fazem isso muito mais por estratégias jurídicas junto às associações. Então, a Associação de Surdos ela está sempre participando de eventos, reuniões, visando oferecer mais serviços de acessibilidade aos surdos. Perfeito, esclarecedor. Agora, sociedade, como é que vocês sentem que a sociedade se interessa em aprender Libras? Como é que é essa relação? Há muito mais um encantamento do que o interesse, né? É muito bonito ver Libras, é interessante ver Libras, né? E aí há aquela mais admiração pela beleza da língua e tudo. Certo. Quanto a aprender, de fato, há sim pessoas que se esforçam em aprender, né? Há gente que, depois de admirar, até passa a trabalhar na área porque aprende, investe, se torna intérprete, se torna atendente, alguma forma de trabalhar com a língua. Mas ainda há pouco. Se você for pensar em proporção de população e quantidade de pessoas que procura esse tipo de aprendizado, ainda é pouco, né? Também ainda há pouca vaga, pelo menos no âmbito público, ofertado para pessoas que querem aprender Libras. Há algumas iniciativas, como por exemplo aqui na UEMA a gente tem na plataforma Escada um curso MOOC de Libras, em que a pessoa pode entrar e aprender sozinha, né? Estudar sozinha. Porém, aprender face a face é melhor, porque é uma língua, você precisa interagir, né? Sim. E nessas oportunidades de interação, a gente ainda precisa ampliar a oferta de vagas para pessoas que queiram estudar Libras e aprender. Pois é, falando nessa coisa dos cursos, se a pessoa se interessou aqui em São Luís, por exemplo, ou no Maranhão, quais são as oportunidades que você tem para buscar formação? A gente tem o Centro de Apoio à Pessoa com Surdez, o CAS, que fica na Alemanha, fica atrás da Escola Margarida Pires e Leal. O CAS ele oferta vagas para cursos de Libras em nível básico, intermediário e avançado, e para cursos de formação de intérpretes. Eles têm também cursos voltados para surdos, como o ensino de Libras como segunda língua e o curso de língua portuguesa. O CAS ele oferta vagas semestralmente e para entrar no curso básico você precisa participar de um sorteio. Então, você sendo sorteado, você pode entrar no curso básico. Para ir para o intermediário tem uma prova, para ir para o avançado também tem uma prova. Demora quanto tempo mais ou menos essa formação? A formação de cada curso dura um semestre. Né? Porém, para você se considerar fluente, varia muito de pessoa para pessoa, porque aprender língua é uma aptidão. Há gente que tem mais aptidão, há gente que não. Mas em média, 3 anos você consegue atingir a fluência tranquilamente da Libras. Né? Estudando, praticando, conversando, se inserindo na comunidade, você consegue desenvolver a Libras.
Há outras oportunidades, o IEMA, vez por outra, oferta FIX de Libras, né? Formações continuadas, oficinas. No IEMA da Praia Grande, se eu não me engano, eles costumam ofertar. As instituições de ensino, como o Instituto Federal e a UFMA, vez por outra também. Além disso, no núcleo de cultura linguística da UFMA, há regularmente a oferta do curso de Libras, né? Perfeito. Aqui na universidade a gente também tem, né, um mestrado profissional em educação inclusiva. Não é isso? Não é voltado exatamente para Libras, né? O mestrado profissional é uma formação um pouco mais global. Envolve todas as deficiências, mas também Libras. Inclusive, há pouco tempo, eu tive a oportunidade de interpretar uma aula da professora doutora surda Ana Regina Campelo no mestrado. Ela deu uma aula e eu estava lá interpretando. Perfeito. Olha só, além dessa lei de Libras, eu estou vendo aqui a informação que a gente recebeu, de que em 2015 foi aprovada a Lei Brasileira de Inclusão, né, que também é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Né? E esse estatuto trouxe vários ganhos. Né? Fala-se muito, estou citando esse dado porque a gente fala muito sobre essa diferença da educação da pessoa com deficiência está inserida dentro da educação da escola, tem direito à acessibilidade para estar na escola com todos os outros alunos. Não é isso? Existe essa discussão ainda hoje em dia de você querer separar o aluno com deficiência dos que não têm deficiência? Esse ano, recentemente, foi aprovado um projeto de lei que, quanto à educação de surdos, incluiu ela como uma modalidade de educação na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases de Educação. Então, o que antes só era ofertado por meio da inclusão, todo surdo, desde a Lei Brasileira da Inclusão, ele estudava em sala regular com a presença do intérprete. Dali em diante, da aprovação dessa lei, o que se oferta é mais opções. O surdo pode agora estudar em uma escola bilíngue, em uma escola polo, em salas bilíngues ou na inclusão. Então vai caber aos pais decidirem qual o tipo de educação que é melhor. Isso é importante porque desvencilhou a educação de surdos da educação especial. E essa é uma luta que os surdos têm há muito tempo. Porque a educação especial, voltada a pessoas com deficiência, se preocupa muito mais em recursos de acessibilidade, metodologias voltadas a pessoas que têm transtornos globais de desenvolvimento, dificuldades de aprendizagem ou deficiência física. No caso da surdez, a adaptação necessária é comunicacional. Então, o que acontecia? A inserção do surdo em uma sala regular com o intérprete. E se acreditava que isso era suficiente, porque ele vai ter acesso ao ensino em língua de sinais com a presença do intérprete. Só que as experiências que a gente vem tendo é que não é exatamente o modelo ideal de educação, porque os surdos acabam ficando defasados em alguns conteúdos, como por exemplo a língua portuguesa. Porque na sala de inclusão, o surdo ele vai aprender língua portuguesa em uma metodologia voltada a ouvintes, que não é a ideal para ele. A educação bilíngue prevê que ele aprenda tudo o conteúdo escolar, por meio da língua de sinais, com a presença de professores bilíngues, professores que lecionem em língua de sinais. E ele aprenda o português como sua segunda língua, em uma metodologia de segunda língua voltada para pessoas surdas e com foco na modalidade escrita da língua, mesmo porque ele surdo não vai ter acesso ao som. Então, essa diferença e separar isso como modalidade de educação é essencial para o desenvolvimento dos surdos, mas foi uma lei aprovada esse ano. Como isso vai acontecer, ainda está sendo escrito e planejado, né? Então a gente espera mais para frente como que isso vai se dar de fato na educação de surdos. A gente vai poder ver isso na prática assim que as coisas começarem a voltar ao normal pós-pandemia. Exatamente, né? Pós-pandemia. Agora, professor, além desse estatuto, né, a Lei de Libras, da Lei de Libras que a gente acabou de falar, existe algum outro tipo de projeto de lei, algum tipo de decreto que assegura direitos para a pessoa surda?
O decreto 56/2000 de 2005, que veio logo depois da lei que reconheceu a Libras, ele é um decreto essencial, porque ele mostra de que forma é que o uso e a difusão da Libras devem acontecer. Então, foi um decreto que estabeleceu a formação ideal para um professor de Libras, a formação ideal para um tradutor e intérprete de Libras, né? Onde que os surdos eles tinham direito de ter a presença desses profissionais, de que forma a Libras se inseriria nas outras áreas, como, por exemplo, na formação de professores, né, de qualquer professor, de qualquer licenciatura, que agora, desde esse decreto, deve ter a disciplina de Libras como obrigatória, né? A oferta da disciplina de Libras como disciplina opcional para outros cursos, obrigatória também para a fonoaudiologia, né? Então, esse decreto foi um marco na história das lutas dos surdos por isso. O outro marco foi esse que eu citei desse ano, né, do reconhecimento da educação bilíngue como modalidade. Perfeito. Professor, o senhor está lá no núcleo de acessibilidade da UEMA, eu queria que você falasse um pouquinho já para a gente caminhar para o desfecho da nossa discussão aqui, sobre o trabalho que vocês desempenham lá. Quem vocês atendem, quais recursos vocês têm disponíveis, como é que funciona o núcleo? O NAU está sob a coordenação da professora Marilda Rosa, né, eu coordeno só a área de Libras. O NAU funciona ali no prédio da PROG, e nós na área de Libras. Na verdade, o NAU ele é um núcleo que atende todas as pessoas que precisam de algum tipo de acessibilidade. Então, qualquer pessoa que tenha deficiência, ela é atendida pelo NAU, né, aqui na universidade. O atendimento ele é individual, então nós pensamos e planejamos para cada pessoa que tem deficiência, de que forma nós vamos ajudá-la a desenvolver as habilidades que ela precisa para a vida acadêmica. Então, nós temos uma equipe multiprofissional de mais de 15 pessoas, compostas por intérpretes de Libras, professores de Libras, fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicólogos e dali por diante. Então, nós temos uma equipe robusta para atender todas as deficiências. Quanto a Libras, nós estamos hoje com 3 professores de Libras, 2 intérpretes. 2 desses professores também atuam interpretando. Nós atendemos os eventos da UEMA, agora online, né, nesse período de pandemia. Então, todo evento da UEMA que precisa de acessibilidade, nós estamos lá trabalhando. E aqui em São Luís nós não temos um aluno surdo, mas nós temos alunos surdos em polos do interior, né, em campos como Dizedoca, né, nós temos uma aluna surda no curso de pedagogia, e ela é atendida lá por um intérprete que é vinculado ao NAU, né. O nosso trabalho também é do desenvolvimento de projetos, estamos começando agora a revisão do curso de Libras oferecido no SCADA, nós monitoramos esse curso, nós também estamos trabalhando num glossário de Libras. Recentemente lançamos uma publicação sobre tradução e interpretação de Libras no estado do Maranhão. Então, nós também trabalhamos nesses projetos lá. É muita coisa, viu? É muita coisa. Haja trabalho. É muito trabalho, sim. Mas a gente faz para poder oferecer o melhor, né? Perfeito. Professor, a gente está falando com uma audiência muito jovem, né? Está todo mundo buscando entrar na universidade. E é importantíssimo que todo mundo tenha consciência de debater sobre esse assunto, dos direitos da pessoa com deficiência, da importância da acessibilidade. Eu queria que você falasse para essa audiência sobre por que é importante todo mundo de casa buscar entender mais sobre esse assunto. A educação, a inclusão de surdos é um tema de extrema relevância para a sociedade, porque são pessoas que convivem conosco todos os dias. Provavelmente você tem uma pessoa surda perto de você e você não sabe, e essa pessoa se comunica de outra forma. Se ela tiver a sorte e a chance de se comunicar contigo, ela vai ficar muito mais satisfeita, muito mais feliz, ela vai conseguir se desenvolver melhor. Aprender a língua dos surdos, além de garantir para eles a oportunidade de realmente se inserir na sociedade, se comunicando com todas as pessoas, vai dar a você uma formação melhor. Se você está estudando
para se tornar uma pessoa que vai trabalhar com educação, é muito provável que no exercício da função você se depare com um aluno surdo. Então, conhecer a cultura dele, conhecer a língua dele, é o primeiro passo para conseguir fazer um trabalho que realmente ajude essa pessoa a se desenvolver. Perfeito. Quem quiser entrar em contato com o NAU para algum suporte, algum contato? O NAU tem um site, nau.uema.br. Nós temos também um perfil no Instagram, NAU-UEMA. E estamos também no YouTube com um canal no qual todas as lives que o NAU fez estão lá registradas e, vez por outra, fazemos uma nova, que também é NAU-UEMA no YouTube. Perfeito. A gente conversou agora com o professor Ricardo Oliveira Barros, que é mestre em estudos da tradução e também coordenador desse núcleo de Libras, né, da Central de Libras, do Núcleo de Acessibilidade da UEMA. Muito obrigado, professor. Foi extremamente esclarecedor aqui a sua participação na Educação em Rede. Eu que agradeço. É isso, a gente vai ficando por aqui, a gente vai fazer uma rápida pausa, a gente volta daqui a pouco com mais Educação em Rede para você, não sai daí. Tá aí, lembrando que o Núcleo de Acessibilidade da UEMA faz o acompanhamento educacional de estudantes com deficiência, seja física, visual e auditiva, além de transtornos de desenvolvimento, altas habilidades, distúrbios de aprendizagem ou em transtornos de saúde. O objetivo, claro, é viabilizar condições para a expressão plena do potencial do estudante, garantindo a sua inclusão social e acadêmica na universidade. Além desse acompanhamento aos estudantes, a universidade também oferece um mestrado profissional em Educação Inclusiva em Rede, que é o PROFEI. O curso é oferecido na modalidade semipresencial, com oferta simultânea em todas as instituições de ensino superior da rede. Além da UEMA, outras 7 instituições brasileiras integram a rede nacional do PROFEI. O programa tem como objetivo desenvolver o processo formativo profissional que permita criar meios para uma sociedade e uma educação mais inclusiva para todos, desde a escola básica, valorizando as diferenças culturais, sociais, físicas, religiosas, raciais, além de formas diferenciadas de aprendizagem de cada estudante. Para você saber mais sobre o PROFEI, é só você acessar o site mestradoprofei.uemanet.net, está aparecendo no seu vídeo. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo comercial, a gente volta daqui a pouco com mais Educação em Rede. Tudo começa pelo primeiro degrau. Os ambientes estão em constante transformação e poder acompanhar as mudanças faz parte do processo de evolução. Hoje, a sala de aula mudou e virou a nossa casa. Professores precisam se adaptar à nova realidade, mas não precisam passar por isso sozinhos. Quem quer chegar ao topo não pode apenas ficar esperando. É preciso subir degrau por degrau. Escada. A plataforma de cursos abertos da UEMA é um caminho rumo ao topo, mas principalmente rumo à transformação, aprimoramento profissional, crescimento pessoal. A plataforma aproxima as pessoas dos seus objetivos. Cursos livres online que desenvolvem a competência em diferentes áreas. Mais de 400 mil usuários em todo o território nacional e em outros 59 países. Escada. Experiência e eficiência compartilhando conhecimento e qualificação. Uma plataforma interativa e de fácil acesso, inovadora no uso das tecnologias e atualizada constantemente. A pandemia alterou a vida de milhões de pessoas. Professores e alunos dormiram em um mundo e acordaram em outro completamente diferente, com novas demandas e exigindo novas habilidades. Ficar parado no meio da escada não é uma opção. Buscar o aperfeiçoamento profissional é o caminho. Um caminho que não precisa ser trabalhado sozinho. CAPES e UEMA unidas em prol da educação. Uma parceria que vai ampliar as oportunidades de formação docente. É a expertise da UEMA em desenvolver alternativas inovadoras por meio da plataforma Escada, aliada ao compromisso da CAPES com a formação continuada de professores. 2 instituições por uma educação melhor e mais qualificada no Brasil.
300 mil vagas, 5 cursos especialmente idealizados para os professores, gratuitos e com certificação, com foco na nova realidade que é aprender, trabalhar e evoluir. Mesmo que não saibamos quando tudo isso vai passar, podemos pelo menos ter uma certeza, a de que um dia tudo isso vai passar. E até lá, a CAPES e a UEMA serão promotoras do conhecimento, do aprimoramento, do aperfeiçoamento profissional e, é claro, da formação de professores. Enquanto houver esperança, sempre haverá um caminho, degrau por degrau, até o topo da escada. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversou com o professor Márcio Roberto Silva e Silva. Ele é formado em licenciatura em Pedagogia pela Faculdade de Santa Fé, tem experiência na área de educação com ênfase em métodos e técnicas de ensino na área da surdez, como professor de Língua Brasileira de Sinais, Libras, e possui pós-graduação em Educação Especial e Libras pela Faculdade de Santa Fé e em Psicologia da Educação pela Universidade Estadual do Maranhão. Ele contou para o Educação em Rede um pouco da sua experiência e de como ele vê os avanços da acessibilidade nos dias de hoje. Olá, tudo bom? Eu sou surdo e meu nome é Márcio Roberto. Eu sou o único surdo da minha família e eles não sabem Libras, então é um pouco difícil. Bom, eu passei no vestibular para cursar pedagogia. Éramos 5 surdos e no início não tinha intérprete, então tivemos que procurar. Fomos no sindicato, então pedimos um intérprete para nos ajudar nas aulas que a gente não conhecia o português. Mas graças a Deus consegui, concluir graduação em Educação Especial. E eu passei, graças a Deus. Agora em 2021, ainda estou estudando, cursando pós em gestão, E, assim, em primeiro lugar, eu tive muita dificuldade na minha caminhada. Em segundo, tive barreiras de comunicação em vários locais, como polícia, bombeiro, restaurante, médicos. Eles não sabiam Libras. Usamos a escrita em português para poder se comunicar. E, às vezes, eu tinha que pagar um intérprete para me ajudar a manter a interação e a comunicação. Então, não foi mais fácil, não foi nada fácil. Mas hoje, em 2021, tudo mudou. Temos a Lei da Libras, onde marca a luta dos movimentos surdos. E no dia 23 de setembro, temos o Dia Internacional da Línguas de Sinais, onde vamos lembrar toda a luta, persistência e insistência do povo surdo. E como houve a expansão dos intérpretes, fico muito feliz. Pela frente, muito a trabalhar ainda. Espero em breve fazer o meu mestrado. Então, quero agradecer a todos do dia 26 de setembro, no Dia do Surdo. Não vamos pensar nas alegrias, mas pensar nas lutas para que possamos nos fortalecer. Sou casado, tenho 2 filhos, ouvinte, um menino e uma menina, então eu agradeço por tudo. E já que a gente ainda está no mês de setembro, a psicóloga Flávia Aidar lembrou sobre o Setembro Amarelo, aquela outra campanha de prevenção ao suicídio que foi tema do programa passado. No vídeo de hoje, ela abordou como a internet pode ser nociva para a saúde mental. Vamos ver o que ela falou. Olá pessoal, sou a Flávia. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. Estamos no mês que é considerado de prevenção ao suicídio, essa campanha que tem se popularizado bastante nos últimos anos, o que é muito bom porque o Brasil tem índices significativos de suicídio, enquanto um fenômeno aí que aparece principalmente na adolescência, entre os seus 15 a 24 anos, de uma forma bem expressiva. E é importante a gente falar sobre isso de uma forma responsável para que possa prevenir e ajudar pessoas que estão em sofrimento psíquico grave. Hoje, quando a gente fala em suicídio, esse tema ainda é considerado bastante tabu, ou seja, as pessoas têm dificuldade de falar sobre a morte, sobre o morrer, e especialmente quando essa morte é feita
pela própria pessoa, né? O suicídio ele vem aí enquanto uma resposta muitas vezes a uma dor insuportável, a um sofrimento crônico que não foi qualificadamente escutado, tratado e com essa possibilidade de cura pela palavra. Então, quando nós pensamos no suicídio, especialmente nas redes sociais que nós estamos vivendo aí esse momento da virtualidade, muitas vezes a cultura do cancelamento, que é essa palavra que a gente tem escutado tanto falar, pode favorecer que pessoas que estão em sofrimento cronifiquem esse sofrimento. Porque nós vemos um movimento nas redes em que, se você não é concordante com a opinião de um grupo, de uma massa, de um pensamento, muitas vezes você é rechaçado pela sua diferença. O Freud, que é o pai da psicanálise, trouxe muito sobre isso em seus textos sociais, como, por exemplo, Psicologia das Massas e Análise do Eu, em que ele fala dessas pequenas diferenças entre os sujeitos que muitas vezes geram conflitos. Então, se uma pessoa se posiciona de determinada forma e recebe diversas críticas de forma agressiva em relação à sua opinião, isso pode ter efeitos no psiquismo inimagináveis. Nós precisamos ter muito cuidado com as palavras que nós utilizamos para não ferir e agredir o outro. Afinal, fazer uma crítica de forma construtiva é bastante diferente de tentar anular a outra pessoa por ela pensar diferente. Nós precisamos pensar na inclusão das diferenças e no diálogo em relação a essas diferenças para que esse sofrimento diminua. Então, quando nós pensamos nesse Setembro Amarelo, nós podemos ter uma visão diferente acerca do Setembro Amarelo e até fazer uma brincadeira com essa palavra, amar-elos, né? Amarelo. O elo, ele é justamente a relação existente entre pessoas, coisas, objetos, é significado de união, de conexão. E nós podemos pensar nessa campanha enquanto um apelo à formação de novos e bons vínculos, né? Um apelo para que essas pessoas que têm seus elos fragilizados dentro da sociedade, para que isso possa ser transformado, para que a gente possa pensar nesses sentimentos de afeto de uma forma mais valorizada. Então, muito se pergunta de que forma que nós podemos ajudar essa pessoa que está em sofrimento. O primeiro ponto é escutá-la e acolhê-la, sem julgamentos, sem interrupções, sem comparações, uma escuta verdadeiramente acolhedora em que pode dar voz a esse sofrimento que tem sido calado por tanto tempo por essa pessoa, certo? Após esse momento inicial de acolhimento, é importante a gente ter a ideia das boas intenções, que tanto se traz aí nas redes sociais nesse Setembro Amarelo. Cuidado, gente, com as boas intenções. Muitas vezes há pessoas que abrem caixas de direct e mensagens no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, para que essas pessoas que estão em sofrimento se direcionem, né, e possam falar desse sofrimento. Mas não é todo mundo que está qualificado teórica, técnica e psicologicamente para fazer essa escuta. Então você primeiro precisa avaliar se você tem disponibilidade, inclusive emocional, de ofertar esse acolhimento. É muito cuidadoso a forma como a gente vai ofertar esse espaço para outra pessoa. Nós não podemos recorrer a frases motivacionais que muitas vezes geram ainda mais uma sensação de culpa e de fracasso, porque a pessoa não consegue, né, lidar com esse sofrimento de outra forma. Então nós precisamos ter cuidado com essas boas intenções. Caso você esteja se sentindo em condições de emprestar esses ouvidos e essas mãos para um afago, isso é até determinado ponto. Existe um momento em que você precisa encaminhar essa pessoa para um serviço, para um profissional qualificado e especializado em saúde mental, para que o tratamento realmente seja feito e para que essas falas que estão amordaçadas aí por tanto tempo, elas possam vir à tona e terem seu tratamento devido. Uma outra forma de ajudar, além do encaminhamento para o profissional de saúde mental e esse momento do acolhimento, é também fortalecer a rede de apoio dessa pessoa.
Então, com quem que ela pode contar, quem que é a família dela, quem são as pessoas que ela confia, quais são os serviços que ela pode ter acesso na rede pública de saúde ou até mesmo no serviço privado, nos planos de saúde, quais serviços têm sido oferecidos de forma voluntária, né, gratuito ou a preço social, a que essa pessoa possa recorrer. Nós temos na rede de atenção psicossocial diversos serviços que podem ser acessados, desde a unidade básica de saúde até mesmo o centro de atenção psicossocial, unidade de acolhimento, em que a pessoa pode recorrer para ter essa ajuda. E muitos serviços online também têm sido ofertados, e no mês de Setembro Amarelo ainda mais, para que essas pessoas tenham onde recorrer. Acredito que o mais famoso que nós temos é o Centro de Valorização de Vida, que é o número 188. Você pode ligar, uma ligação gratuita para todo o Brasil, em que você vai poder falar com uma pessoa que é qualificada para escutar quando você está em sofrimento. Então vamos ter cuidado aí, esse mês é muito importante, mas vamos lembrar que essa campanha deve se estender para o ano inteiro, não apenas em setembro. Nós precisamos ter essa postura aí de acolhimento com o outro, fora também desse período, para que a gente consiga minimamente evitar aí essa taxa de suicídio que é tão alta. E falar realmente é sempre a melhor solução, mas desde que o outro possa escutar de uma forma responsável e acolhedora. Então, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje e vamos seguir aí nesse momento de prevenção no Setembro Amarelo. Até mais. Como a gente falou no programa passado, esse tema é importantíssimo para a gente se conscientizar, saber cada vez mais. É importante também pedir ajuda quando a gente não se sentir bem, né? Agora a gente vai fazer mais uma pausa, um rápido intervalo, e a gente volta daqui a pouco com mais informação aqui no Educação em Rede. Não sai daí. Tudo começa pelo primeiro degrau. Os ambientes estão em constante transformação e poder acompanhar as mudanças faz parte do processo de evolução. Hoje, a sala de aula mudou e virou a nossa casa. Professores precisam se adaptar à nova realidade, mas não precisam passar por isso sozinhos. Quem quer chegar ao topo não pode apenas ficar esperando. É preciso subir degrau por degrau. Escada. A plataforma de cursos abertos da UEMA é um caminho rumo ao topo, mas principalmente rumo à transformação. Aprimoramento profissional, crescimento pessoal. A plataforma aproxima as pessoas dos seus objetivos. Cursos livres online que desenvolvem a competência em diferentes áreas. Mais de 400 mil usuários em todo o território nacional e em outros 59 países. Escada. Experiência e eficiência compartilhando conhecimento e qualificação. Uma plataforma interativa e de fácil acesso, inovadora no uso das tecnologias e atualizada constantemente. A pandemia alterou a vida de milhões de pessoas. Professores e alunos dormiram em um mundo e acordaram em outro completamente diferente, com novas demandas e exigindo novas habilidades. Ficar parado no meio da escada não é uma opção. Buscar o aperfeiçoamento profissional é o caminho. Um caminho que não precisa ser trabalhado sozinho. CAPES e UEMA unidas em prol da educação. Uma parceria que vai ampliar as oportunidades de formação docente. É a expertise da UEMA em desenvolver alternativas inovadoras por meio da plataforma Escada, aliada ao compromisso da CAPES com a formação continuada de professores. Duas instituições por uma educação melhor e mais qualificada no Brasil. 300 mil vagas. 5 cursos especialmente idealizados para os professores, gratuitos e com certificação, com foco na nova realidade que é aprender, trabalhar e evoluir. Mesmo que não saibamos quando tudo isso vai passar,
podemos pelo menos ter uma certeza, a de que um dia tudo isso vai passar. E até lá, a CAPES e a UEMA serão promotoras do conhecimento, do aprimoramento, do aperfeiçoamento profissional e, é claro, da formação de professores. Enquanto houver esperança, sempre haverá um caminho, degrau por degrau, até o topo da escada. Estamos de volta com a Educação em Rede e chegou a hora da nossa agenda cultural. Vamos ver quais são as dicas de cursos e filmes que a gente vai ter hoje. Vamos ver. Eu sou Tâmara Cantanhede e voltamos com mais uma agenda do programa Educação em Rede. Nossa proposta é trazer dicas de cursos, filmes e tudo que pode ser importante para a sua educação. O projeto Círculos de Cultura, Diálogos com Freire, em parceria com a editora da Universidade Estadual do Maranhão, abriu inscrições para submissões de produções textuais no formato de cartas a Freire, resenhas, resumo expandido, relatos de experiências sobre as obras e temas envolvendo temáticas atuais e pedagogia freiriana. A iniciativa pretende materializar a forte presença de Paulo Freire em projetos comunitários executados por professores, estudantes e agentes sociais que encontram nos pressupostos freirianos motivação e esperança para transformarem a realidade que atuam. As inscrições estão abertas até o dia 31 de outubro. Os textos selecionados farão parte do e-book volume 1, cuja publicação está prevista para o final de dezembro de 2021. Outras informações, acesse o site uema.br. Para você que é pesquisador ou se interessa pela literatura maranhense, você sabia que a Biblioteca da Academia Maranhense de Letras possui um acervo de mais de 6.000 títulos de autores maranhenses? Diversas obras de referências, como enciclopédias e dicionários do século XIX, obras raras do século XVII, XVIII e XIX, em particular as de origem portuguesa e francesa, e coleção de originais manuscritos dos séculos XIX e XX. As consultas ao acervo por pesquisadores acontecem na própria biblioteca, mediante prévio preenchimento de formulário específico. Os livros não podem ser emprestados. A Academia Maranhense de Letras fica localizada na Rua da Paz, no centro de São Luís. É isso. Hoje ficamos por aqui, mas a gente se encontra no próximo programa. Até a próxima! Tá aí, muito legal a nossa agenda cultural, né? E temos mais dicas, agora dicas de livro. Quem participa hoje é a jovem cantora e atriz Lari Mourão. Ela tem só 14 anos, mas já participou de vários filmes e agora ela tem investido na carreira de cantora. Vamos ver o que ela indicou pra gente aqui na Educação em Rede. Oi, gente! Aqui quem tá falando é a Lari Mourão, atriz e cantora. E o livro que eu vim indicar pra vocês hoje é o Diário de Anne Frank. Gente, é um livro que eu gosto muito, super emocionante, muito bom pra se ler. E olha, pra todas as idades, viu? Então, no auge da Segunda Guerra Mundial, uma família resolve se esconder pra não ser pego, gente, porque eles eram judeus. E nessa família tem uma adolescente. E no dia do seu aniversário, ela ganha um livro. E ela transforma esse livro em um diário. E ao decorrer da vida dela, ela vai todo dia escrever um pouquinho. Mas até, gente, que acontece uma coisa muito ruim. E olha, eu não vou dar spoiler não, viu? Vocês vão ter que ler. Super beijo! Tá aí, então, obrigado, Lari, pela sua dica. E por hoje é isso, pessoal. A Educação em Rede fica por aqui, mas a gente volta semana que vem com mais programa, com mais informação, mais cultura, mais educação pra você. Eu espero você semana que vem. Até lá! Parceira da TV Educação. Caminho para o Saber.